Muito boa noite, o Você em Cena está no ar e hoje, gente, é um programa super especial. É o primeiro programa ao vivo do nosso canal, que começou faz pouco tempo. E o convidado de hoje, é claro, não poderia ser mais especial do que o dia. Mas antes, vou falar um pouquinho do assunto de hoje. A gente vai falar sobre uma personalidade da história. Ele foi escritor, ele foi poeta e foi um ativista político em um tempo onde o Brasil vivia aí momentos de tensão na ditadura militar. Ele foi assassinado sem armas e hoje nós vamos conversar com o filho dele, o filho de Carlos Marighella. Mas antes da gente chamar o Carlinhos, muito boa noite, meu parceiro de cena. Boa noite, Adriano. Boa noite! Gente, que saudade desse estúdio maravilhoso, hein? Eu olho para a Mônica aí com esses tijolinhos atrás, meu coração palpita. Tô Ai, meu sentindo sua Deus, como eu falta gosto de estar também, nesse lugar. tá? Tô sentindo sua falta. Olha onde eu... Pois é, hoje eu tive que improvisar no quarto aqui um estúdio, porque eu estou em Salvador, minha cidade natal, que eu amo tanto, e que me deu mais um presente especial nesse dia, nessa minha vinda, né? Vou ser breve. Vim passar o final de ano em Salvador, e aí a minha mãe mora no Campo Grande, um bairro daqui da cidade, e a gente conversando, ela falou assim, poxa filho, quero te apresentar o nosso síndico, que tem ideias maravilhosas, tem feito coisas bacanas aqui no nosso prédio, é o Carlos Marighella. Aí eu falei Carlos assim, é quem? Carlos quem, minha mãe? Carlos Marighella, para tudo! E aí eu falei assim, olha, por favor, me apresenta. Aí eu tive o privilégio de ser recebido na casa dele. Passamos aproximadamente aí umas 2 horas e meia conversando e eu tive a honra de ouvir a história de um filho, né, que carrega consigo o nome do seu pai. E por ter este nome, ele também teve que carregar muitos ônus e bônus ao decorrer da sua trajetória de vida. E eu não quero me delongar muito, não. A gente tem um ritual, né, Mônica, quando a gente recebe o nosso convidado no nosso estúdio, que a gente fala assim, quem é você em cena? E a gente passa para ele e aí ele se apresenta. Por favor, se apresente, meu querido vizinho. Muito boa noite, Carlinhos. Boa noite. Boa noite. Bom, vocês ficaram sabendo Boa aí, noite. né? Como é que eu, ao final, pude conhecer esse podcast que vocês mantêm, né? Que maneira eu conheci o Adriano, ele é filho de meus vizinhos aqui, morou nesse prédio em que eu, há muito pouco tempo, sou síndico aqui. E aí foi muito interessante, porque nos conhecemos, eu vi nele uma pessoa jovem e conversamos, e eu, de fato, tenho um grande interesse em falar para gente jovem, né? Então, essas foram as razões que nos aproximaram, e aqui estou eu, ansioso por dar um depoimento sobre a figura extraordinária que é meu pai, Carlos Marighella, uma figura com uma trajetória dentro da política e da história do Brasil, né? E eu, né, nessa condição de filho, sou uma espécie de assistente, uma pessoa que viu de forma muito particular muito disso que aconteceu com ele. E ali, ao lado de meu pai, eu pude conhecer muitos momentos da história brasileira e de uma história recente, porque o Brasil é um país que vive pendularmente, né? Ora para um lado, ora para o outro. E eu acho que é muito interessante. Para mim, ser filho de Marighella foi uma coisa marcante, foi importante, é uma coisa que me fez
crescer e aprender e a conhecer melhor o meu país. E falar sobre Marighella para vocês é uma coisa também muito, acho muito importante. O Brasil e a juventude precisa saber mais quem é Marighella, inclusive esse Marighella que só eu vi, né? Era o Marighella na intimidade, nos domingos lá em casa, nas conversas de pai e filho, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu prometo para vocês contar essa vida secreta de meu pai naquele apartamento lá no Flamengo, que era uma grande escola de vida e, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade incrível de conhecer uma figura apaixonadíssima, mas muito apaixonada pelo povo brasileiro. Carlinhos, e muitas pessoas, né, me perguntaram quando a gente falou dessa live do filme, né? As pessoas, nossa, mas aconteceu aquilo tudo mesmo? Como é que foi? E o que aconteceu com aquele menino do final do filme? Depois do final do filme, o que aconteceu com aquele menino? Essa pergunta a gente deixa para depois. Quero fazer uma outra pergunta antes dessa. Inicia o filme, o teu pai dentro de um trem, logo em seguida já corta para uma cena com vocês dois na praia. Como que era essa tua relação com teu pai? Ele era muito próximo? Era daquele jeito engraçado mesmo, aquele jeito mais bonachão? Conta pra gente. É interessante. O filme, claro, eu dei depoimentos para o pessoal, os roteiristas, o próprio Wagner, que é o diretor do filme, né? Mas é interessante, né? Como esse filme, que é um filme brilhante, certamente vai ser um filme de sucesso, mas como é que esse filme conseguiu fazer uma síntese assim de Marighella? Claro, é um filme, ele não é um documentário, ele o compromisso do filme, certamente, não é uma reprodução exata do que Marighella é. Mas ele conseguiu, assim, de uma forma muito feliz, além de apresentar um Marighella assim, muito digno, né? Eu acho que Wagner Moura se apaixonou por um personagem que ele, na medida em que ele foi estudando, e essa percepção dele, ela se estendeu a todo o pessoal, os atores, eu percebo isso o tempo todo. Mas o filme realmente digamos, se fala muito, né? Que a arte copia a vida. Exatamente. Mas eu acho que agora, eu revendo o filme, muitas vezes, como já revi, vejo que é a minha vida, que copia o filme, né? O filme realmente, ele, de uma forma sintética, conta aquela história de Marighella em poucos anos, né? Porque entre o assalto até o covarde assassinato de meu pai, são 5 anos da vida dele, mas são 5 anos contados no filme de uma forma surpreendente, reveladora, emocionante, é uma coisa muito fantástica. Claro que o filme tem talvez, por suas necessidades narrativas, ele se afasta, digamos assim, daquilo que efetivamente não é o que ocorreu, mas são certos detalhes. Por exemplo, quando eu estava com meu pai em 64, eu tinha 15 anos de idade, e não menos ainda. Sim, lá parece que você tem um pouquinho menos, né? Em 1969, eu já tenho um pouco mais de 20 anos. Então, é um pouco diferente. Mas o roteirista, o diretor, os artistas, eles foram pegando, pensando coisas assim reveladoras sobre essa personalidade de meu pai, sobre essa característica dele humana, não é? E eles foram distribuindo ao longo do filme, de tal maneira que eu era, ali em 64, um menino, sei lá, de 10, 12 anos, e quando meu pai morre, eu era um adolescente de meus 15, 16 anos. Mas é incrível, o filme conta, e o que é mais interessante é que, mesmo sem citar nomes,
o filme termina falando com muita fidelidade sobre todos aqueles personagens e sobre a história que o país vivia. A gente vivia um país realmente massacrado pela violência. O golpe militar foi uma cacetada na cabeça da sociedade brasileira. De fato, o país estava imerso num clima de profunda violência, havia um clima de intimidação, de medo e de repressão e de espancamentos. Enfim, tudo aquilo ali é exatamente a realidade que o país vivia. E eu acho que esse é um grande mérito do filme, porque sem perder a ternura, né? A ternura guevariana, mas ele foi muito, muito verdadeiro, sem perder a ternura e sem se afastar em nenhum momento de uma tentativa de descrever nos seus mínimos detalhes e com muita emoção uma história realmente vivida pelo Brasil. Eu sou um dos personagens ali que foram usados para descrever o que eram as motivações e a vontade de meu pai de reagir a toda aquela situação de violência e tudo mais, mas muitos dos personagens apresentados ali no filme são, de fato, tão verdadeiros quanto eu. Podem acreditar. Acredito. Olha, uma das coisas que mais me chamou a atenção em relação ao filme e à sua história. Quando eu ouvi a história do Carlinhos primeiro e depois eu assisti o filme. E aí eu chamei ele, hoje, inclusive, convidei a Mônica também para a gente bater um papo sobre o filme. Porque uma coisa que ficou muito latente no bate-papo meu com o Carlinhos foi a proximidade dele com o pai, mesmo ele conhecendo o pai aos 7 anos. E o filme ele retrata uma certa distância, né, Carlinhos? Um distanciamento assim do filho, sempre no aguardo do pai. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa história que você contou para mim, do garoto Carlinhos, né, do filho que conheceu seu pai aos 7 anos, da sua vivência extraordinária com esse pai amado, querido, brincalhão, artista, né? Trazer um pouco da sua essência para a gente levar para os nossos espectadores, por favor. Bom, é inevitável, eu preciso contar um pouco mais aqui para vocês, né? Eu nasci em 1948, eu tenho atualmente 73 anos. Em 1948, quando eu fui concebido, eu era filho, estava prestes a nascer, filho de um deputado federal, constituinte, eleito para fazer a Constituição, a primeira Constituição brasileira depois da ditadura Vargas, né? Então eu era filho de um deputado. Em 1947, 48, ali naquele período, o Partido Comunista é cassado por conta da Guerra Fria, porque os antagonismos políticos estavam muito intensos fora do Brasil. O Brasil tendia, naquele momento, assim, a alinhar com um dos lados da Guerra Fria, e por conta disso, o Brasil caça o Partido Comunista, considera um partido legitimamente construído, com uma bancada formidável, com Jorge Amado, com Prestes no Senado, com um elenco muito grande de deputados extremamente importantes, inclusive produtivos, com posições e trabalhos invejáveis no parlamento brasileiro, e esses deputados são cassados, entre eles meu pai. Com a prisão, com a cassação do registro do Partido Comunista e a cassação dos mandatos do Partido Comunista, é expedida uma ordem de prisão contra meu pai e todos os demais membros do Partido Comunista, que não se limitavam tão somente ao plano federal.
o Partido Comunista tinha representação em assembleias legislativas, vereadores, nas cidades, nas principais cidades, nas capitais, e todos eles foram dispensados, todos eles foram caçados e contra eles expedidas uma ordem de prisão. Então, meu pai simplesmente some, evapora. Então, por conta disso, minha mãe termina vindo para a Bahia, porque aqui na Bahia havia a família de meu pai e a família de minha mãe, eles se conheceram no Rio de Janeiro, e eu nasci exatamente no dia que eu nasci, eu era filho de um perseguido político. Então, minha mãe vem para a Bahia, e aqui na Bahia, com meus avós maternos e paternos, com os meus tios maternos e paternos, e com o carinho e o amor de minha mãe, eu cresci. Só fui conhecer meu pai quando eu tinha 7 anos. E é interessante, porque eu sempre soube que eu era marighella, eu tinha muito orgulho, eu fui preparado para me sentir orgulhoso e querer bem a meu pai, respeitá-lo, né? Aqui na Bahia, com 7 anos. Era interessante porque eu ia para a escola e a professora, a diretora da escola, sempre dizia: Carlinhos, traga amanhã a sua certidão de nascimento. Eu não tinha certidão de nascimento. Minha mãe se recusava a me registrar como um filho sem pai. E aquilo ali era um problema gigantesco para ela. Mas, em 1955, se elege um presidente que ficou famoso, né? O presidente que construiu Brasília em um único mandato, em 5 anos, Juscelino Kubitschek. E Juscelino abriu uma brecha para que os comunistas passassem a ter uma vida tolerada. Não era uma vida de aceitação completa, porque o Partido Comunista nunca mais voltou a ter registro legal e nunca mais pôde ter mandatos, vereadores, prefeitos, deputados e senadores. Mas, pelo menos, a polícia já não tinha ordens de prender os comunistas. E, com isso, meu pai voltou a uma vida legal. Né? Ele pôde conhecer o filho, pôde ter vida social, e nós fomos morar, e eu fui morar com meu pai, a pedido dele, e depois minha mãe havia se casado e tinha planos de ir para o interior, e no interior da Bahia eu não ia encontrar boas escolas, então era muito melhor que eu fosse, de fato, morar com meu pai. E eu fui. Foi um momento, assim, surpreendente, né? Porque ele era muito alegre o tempo todo, brincalhão, embora fosse um pai, assim, preocupado com o desempenho na escola, os deveres. Ele era muito interessante. E ele era, assim, muito brincalhão. Meu pai, quando tinha tempo, ele era uma pessoa muito ocupada, né? Ele vivia o Partido Comunista intensamente, era uma das figuras mais conhecidas do Partido Comunista, e ele sempre que tinha tempo, ficava em casa nos finais de semana. E ele fazia música, e ele cantava as músicas que ele gostava, ele adorava a música de carnaval, e ele fazia poemas e lia muito. E ele gostava dos banhos matinais, que, aliás, o filme retrata esses momentos. O banho de mar pelas manhãs, ali na Praia do Flamengo. Eu vi nesse período, porque nós morávamos ali perto, eu vi se construir durante muitos anos o aterro do Flamengo, e o Flamengo, a Praia do Flamengo, era a nossa praia preferida, porque era pertinho de casa. A gente ia andando, ficávamos um bom par de horas na praia e voltávamos para o almoço meio-dia, né? Então, o resultado foi muito interessante. E essa relação com meu pai, também ela me marcou profundamente, porque ele era um pai muito, muito especial. Era impossível conviver com uma pessoa como ele e não se sentir atraído e fascinado pelo jeito carinhoso, pelo jeito inteligente, pelo jeito atencioso e por tudo que ele significava de história de vida, né? Então, meu pai foi para a China, ele contava: olha, eu fui para a China. Meu pai, como é que você se comunicava na China? Aí eu falava inglês. Mas inglês o senhor
tu não fala. Ele queria que eu aprendesse inglês e treinava comigo. Era um inglês péssimo, né? Aí ele dizia assim, não, mas eu conseguia, porque na China eles também falam inglês muito parecido com o meu. Então, era um inglês perfeitamente compreensível para todos nós lá. E ele foi na Rússia, ele conheceu o mundo, e ele conhecia bastante o Brasil, e ele era também muito fascinado pelas coisas que a população vivia, né? Ele, quando foi deputado, ele uma vez entrou na Câmara Federal, numa época em que o pão estava muito caro, porque o trigo era importado, e o pão era muito caro. E ele queria falar que o povo comia muito mal. Ele juntou um saco enorme de pães e foi para a tribuna da Câmara Federal mostrar, e abriu o saco e mostrava aquele pão pequeno, aquele pão podre, que era o que a população comia. Ele tinha esse jeito comunicativo e engraçado, e em casa era a mesmíssima coisa. Realmente foi muito, muito encantador, digamos assim, todo esse período em que vivíamos. E meu pai me fez tomar gosto pela leitura. Nós morávamos num apartamento pequeno, era um quarto-sala, claro, num lugar elegante, né? Afinal de contas, era um quarto-sala no Flamengo, e assim, eu dormia na sala, era uma sala grande, ampla, e meu pai tinha um quarto reservado com quem ele dormia com a Clara às noites, né? Ali, de uma forma mais privada. Mas a casa toda era cercada por estantes com milhares e milhares de livros. E eu li muitos livros, muitos assuntos. Meu pai foi muito importante para a minha formação, digamos assim, intelectual. E o que é interessante é a diversidade das coisas que ele queria que eu visse. Não tinha esse negócio de fazer a cabeça do filho, de fazer proselitismo político, comunista. Ele queria efetivamente que eu tivesse uma visão universal do mundo, e aquilo realmente era uma coisa cativante, fantástico, o velho Marighella, que não era tão velho assim. Ele morreu, foi assassinado com 58 anos de idade, um homem maduro, assim, um grande momento pessoal da vida dele, né? Morreu jovem, hoje eu sei disso, porque eu me lembro quando eu tinha 58 anos, né? Mas ele era uma figura realmente fantástica, cativante, e isso, inclusive, é uma razão do grande sucesso atual dele, porque, a despeito de ter falecido há 52 anos já, são 52 anos feitos agora em novembro de 2021, mas eu noto que a admiração pelo meu pai cresce, não é só mais das pessoas que o conheceram, porque todo mundo que percebe, né, que o Brasil teve um brasileiro como ele, persistente, coerente, inteligente, né, uma pessoa com grande capacidade de comunicação como ele tinha, e que teve a coragem, né, não só de enfrentar o governo militar, mas de convocar mesmo a população a reagir no momento em que a população estava extremamente intimidada com tanta violência, com tanta morte, com tanta perseguição. Fantástico, velho Marighella. Não, fantástico, Carlinhos. E pegando esse viés que você falou, né? Seu pai teve coragem de encarar o que estava acontecendo no Brasil e lutar ali de frente. Reunir ali o pessoal e encarar. Ou a gente muda, ou a gente muda. Não tem outra escolha. Como isso afetou a tua vida, Carlinhos? Você ali em Salvador, né? Você na Bahia, teu pai ali como ativista, lutando contra a ditadura. Como isso afetou a tua vida? Você, criança, teve também represália? Olha bem, isso é interessante, porque as pessoas, muitas vezes, eu já ouvi gente dizendo que a gente deveria voltar à lei, à ordem, que a ditadura era uma opção melhor para consertar o Brasil, né? Mas essas pessoas que dizem isso, elas não têm a noção de como essa política, uma política assim, forçado, não é? Porque quando você vive num regime de democracia e liberdade, as coisas fluem, você
são muito mais portas que você pode abrir, são muito mais janelas que você pode contemplar, ver, e isso é bom. A ditadura é exatamente o oposto. A ditadura é um governo de total proibição. E a proibição ela é desumana, porque a liberdade é como se fosse um elemento constituinte da alma humana. A liberdade é um desejo da humanidade, um desejo natural. O homem não nasceu para viver em gaiolas. Aliás, e o animal, né? Os animais que são aprisionados são tristes, perdem a sua dignidade, a sua. Então, a ditadura é isso. A ditadura é uma forma impositiva de obrigar que você tenha um determinado comportamento, mesmo quando a sua índole, quando a sua vontade lhe impele a outra coisa. O homem e sobretudo o homem jovem, as mulheres jovens, eles são curiosos e curiosas por natureza, é um dom que as pessoas têm. E é esse dom que é reprimido quando você tem uma ditadura. Eu sofri tremendamente com isso. Não é? Já na escola, bom, começa que eu já não pude ter o nome do meu pai na escola e aquilo era motivo de sofrimento. Talvez nem tanto para mim, que não me dava conta disso, mas minha mãe, toda vez que eu chegava em casa, dizia: minha mãe, professora, diretora, dona Rosa, quer que a senhora leve certidão de nascimento minha. E aquilo me parecia uma coisa tão fácil, todos os meninos tinham. E minha mãe fazia cara de choro. Então, e era uma grande infelicidade para ela não poder registrar o filho, e eu não registrava o filho, porque meu pai estava sendo procurado pela polícia por crime de opinião. Meu pai era um deputado que tinha suas ideias, inclusive era a favor do divórcio, de uma série de coisas que depois demonstraram e foram aceitas e demonstraram razão em levantar essas bandeiras. Né? Então, mas não era só isso. Não é? Muita gente, eu me sentia ofendido muitas vezes pela forma com que tratavam meu pai, como um homem violento, como um mau brasileiro, como uma pessoa que queria um confronto, a violência. E tudo isso era mentira. Na verdade, a ditadura tem também esse poder de construir uma vida de ferro e fogo, uma verdade própria e que transforma os seus opositores e adversários em pessoas indignas. Não é? Tanto que, de fato, a gente precisa dar sequência a essa luta pela verdade, a essa luta por justiça, porque, de fato, foi muito sofrimento. Muitos brasileiros apresentados como subversivos, terroristas, quando, na verdade, o que eles estavam fazendo era lutando contra um regime que a população nunca aceitou. Os militares e os que apoiavam o golpe militar jamais foram aceitos. Eles viveram o tempo todo com essa recusa de aceitação por parte da sociedade dos seus métodos e das suas propostas. E era por isso que a imprensa era vigiada e era impedida de publicar as suas verdades. Era por isso que a gente não podia ter eleição para presidente, para prefeito, para governador. E era por isso que se prendiam opositores sem julgamento. E era por isso que se matava e se expulsava do Brasil professores, artistas. Milhares de artistas tiveram que se exilar e foram expulsos do país simplesmente porque cantavam o que viam. E a realidade do Brasil é uma verdade de violência e perseguição. Então, de fato, eu fui. Depois que meu pai é assassinado, o filme acaba falando do assassinato dele, né? E deixando uma mensagem de que ele foi uma pessoa que se bateu por suas ideias e ele deixava isso como um presente para mim e para toda a juventude, né? Mas depois disso eu finalmente entrei no Partido Comunista.
achava na época que o Partido Comunista era uma forma, aderir ao Partido Comunista era uma forma de, de lutar de uma forma mais eficaz contra a ditadura, que não era aceita por meus amigos jovens como eu, né? Pois bem, eu fui preso, eu não era de nenhum grupo armado, eu não, né? Havia muitas formas de lutar contra a ditadura e eu tive uma grande possibilidade de participar intensamente de uma campanha por liberdades sindicais e para reerguer os grandes sindicatos. Nós acreditávamos que isso podia ser uma grande forma de luta e ao qual a população pudesse aderir, porque os sindicatos, de alguma maneira, eram tolerados. Fui preso, levei 2 anos na cadeia. Minha primeira filha, Maria, que hoje é vereadora, eu me orgulho muito dela, eu fui conhecê-la muito tempo depois que ela nasceu. E não só eu, toda a minha família era vítima de perseguição. Há um caso interessantíssimo, né? Uma das irmãs mais jovens de meu pai, chamada Tia Teresa tocava piano e ela se apaixonou por um rapaz aqui em Salvador. Naquela época, Salvador era uma cidade muito limitada e ela tocava piano, era professora, e eles planejaram se casar no Rio de Janeiro. Ela foi na frente, porque ela estava mais preparada, só que ela nunca conseguia, mesmo tendo notas excelentes nas provas que ela fazia para ingressar na carreira de professora, ela nunca conseguia que o nome dela figurasse na lista dos escolhidos. E ela levou algum tempo até perceber que era a herança do nome que impedia ela de ser admitida como professora no Rio de Janeiro. Nossa, gente. Pois bem, minha tia Teresa se casou, omitiu o nome Marighella e foi imediatamente aprovada no exame de acesso ao professorado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu de uma maneira mais aguda ou não, com todos os Marighellas. Tem um caso muito engraçado, né? Meu primo César. Meu primo César, ele, por conta de minha tia, da influência da mãe, resolveu se alistar no Exército. Como ele era muito preparado, ele era desde pequenininho o melhor aluno da escola, e ele gostava de estudar e era estudante de resultado, foi fazer o tal exame do CPOR, porque os meninos que eram muito avançados na escola, eles podiam fazer o serviço militar obrigatório já como oficial do Exército. Eles serviam aquele ano ali, mas já com as promoções militares cabíveis a quem tinha curso superior ou estava próximo ou estava cursando um curso superior. Então ele vai, faz, e como sempre acontecia, não foi aprovado. Minha tia, que era entusiasta da ideia dele servir o Exército, foi com ele lá no quartel exigir que mostrassem as provas, porque ela queria que ele soubesse que ele teve nota suficiente para ser aprovado. Olha Pois só. bem, disse que quando ela chegou lá no quartel, foi tratada assim com muita gentileza, muito carinho. Quando ela falou que o filho dela havia obtido as notas máximas, que ele não podia ter perdido, designaram imediatamente um sargento para que ele pudesse ver ele próprio as provas que ele fez e comparar com as outras. E aí o sargento vai, chama um cabo, traz as provas. O concurso para oficial ali era menor, ele não era pequenininho, eles ali se formavam 50, 100 jovens para o oficialato, né, provisório ali. Então, ele traz as provas e só então o sargento pergunta o nome de meu primo. Aí minha tia inocentemente diz, César Marighella. Aí quando diz Marighella,
sargento parou aterrorizado e disse: mas, minha senhora, a senhora quer que um Marighella venha servir o bravo exército brasileiro, né? E minha tia saiu decepcionada definitivamente, e até hoje, aos 96 anos de idade, ela disse que não quer conta com militares, né? Tamanha foi a decepção dela. Então, nós todos sofremos, não tenha dúvida. Claro, nós não éramos os únicos. A população brasileira sofreu com isso. O número de pessoas que perderam emprego, o número de pessoas que não tiveram acesso aos empregos, era uma coisa impressionante. Vocês não vão acreditar. A pessoa, naquela época, faziam isso. A pessoa, para ingressar no serviço público, a pessoa, para conseguir um emprego, sobretudo aqueles empregos que eram mais atraentes, melhores salários e tudo mais, elas tinham que apresentar obrigatoriamente um atestado chamado atestado de antecedentes sociais, que era uma coisa semelhante a um atestado de antecedentes criminais. Você vai hoje lá em qualquer saque da vida e eles dão lá, se você está respondendo a algum processo, uma coisa normal. Só que quando a pessoa estava no índice da ditadura ali, era um estudante que foi identificado como uma pessoa que insistentemente participava de manifestações, era um estudante que foi preso pichando a rua, fora a ditadura, escrevendo isso nos muros, era muito frequente. Ou era um professor que tinha alguma tese que eles consideravam uma tese exótica. Então, essa turma toda ia ali para o SNI. Eles mantinham uma relação de pessoas que não eram pessoas que eles consideravam não recomendáveis. Então, resultado, as pessoas não obtinham esse atestado de antecedentes, porque quando você tinha um nome nessa lista negra, você não tinha o documento. E sem o documento, você não era admitido numa fábrica, não era admitido na Petrobras, você não era admitido na escola. Um professor, às vezes, que era promovido depois de um mestrado, ele tinha que apresentar esse documento. Então, com isso, o Brasil vivia um imenso Big Brother. E isso era uma forma de controle incrível. E isso era tão lesivo e tão duro quanto morrer, inclusive porque isso atingia toda a população. As mães, vocês sabem como são as mães, apaixonadas por esses filhos e essas filhas. Acham que esses filhos e essas filhas são a maior coisa que elas tiveram em toda a vida. Elas querem que eles sejam criados, que eles sejam gordinhos, que eles sejam inteligentes, que estudem e vençam na vida. As mães ficavam apavoradas com isso, os filhos serem perseguidos porque iam para as manifestações contra a ditadura militar e elas podiam ser afetadas por esse tipo de procedimento. As mães eram as grandes repressoras, porque elas não queriam que os filhos participassem de manifestações dessas coisas, porque temiam pelo futuro deles. E, com isso, a população vivia aterrorizada. Ser brasileiro entre os anos 64 e 85 era ser uma pessoa que vivia num país extremamente infeliz. A ditadura militar rompeu o Brasil dos anos 60, era um país maravilhoso, era o país da bossa nova, era o país do debate cultural, era o país da ciência. As escolas, aliás, escolas públicas, muito boas escolas públicas, era um lugar de alegria, de beleza, de deslumbramento. Era um lugar em que a juventude desabrochava. E foi exatamente por isso que essa juventude criada nessa escola democrática foi o principal elemento social de oposição à ditadura. Pois bem, mas esse era o Brasil.
que a gente vivia, né? Então, não era só a família Marighella, não. A juventude e o povo brasileiro sofreram muito com a ditadura. E não há razão para ninguém ter saudade desse período e dessa vida. Caramba, que coisa, hein, Marighella? Eu só queria lembrar uma coisinha. As pessoas perguntam muito sobre o filme, né? Eu acho que marcou bastante esse filme. E tem uma cena nesse filme, Marighella, que seu pai marca o encontro com você, claro, através de um intermediário. E quando ele chega, você no filme, né? O menino que faz você no filme, o personagem, ele entende ali aquela situação toda, que haviam policiais, agentes do DOPS, tudo aguardando o Carlos Marighella. Aquilo aconteceu de fato? Aquilo foi uma coisa um pouco mais floreada? Aquela cena aconteceu? O filme é interessante, eu vou falar sobre isso para as pessoas entenderem, porque como o filme não é um documentário, digamos assim, ele não tem esse compromisso, né? O filme criou uma série de mecanismos narrativos, né? E é incrível porque eles criaram essas coisas narrativas a partir de fatos ocorridos, às vezes não necessariamente no lugar, não necessariamente naquela posição, né? De fato, eu, depois que eu entrei no Partido Comunista, encontrei um canal ali, que eu entro no Partido Comunista ali por volta de 1966, 67, que, aliás, é exatamente um ano em que meu pai rompeu do Partido Comunista e meu pai sai do Partido Comunista. Mas ele rompe com o Partido Comunista e eu conversava com ele através desses canais, não é? Eu já cheguei a ligar, a telefonar para meu pai para um número que ele previamente havia me dito que eu podia ligar para ele, e frequentemente eu mandava cartas contando a minha vida. Imagine, minha vida mudou muito. Eu saio do Rio de Janeiro com 16 anos de idade, que é exatamente um ano em que você tem grandes transformações na vida. Então, eu tinha muita coisa para contar para meu pai, e as cartas eram cartas longas, né? E, infelizmente, não sobrou nada, porque quando eu fui preso, invadiram a minha casa, onde eu morava, minha esposa, né? E levaram tudo, livros, correspondências, e eu nunca mais pude recuperar isso. Mas, em uma dessas vezes, um intermediário marcou um encontro entre eu e meu pai. Não é? E esse encontro foi na Bahia, numa cidade chamada Milagres, que é um grande entroncamento rodoviário, e uma cidade muito pequena. Ela se caracteriza por cruzar grandes rodovias de eixos importantes. E eu deveria ir, fui com meu tio, eu e meu tio Caetano, o irmão caçula, um figuraça, um grande, apaixonadíssimo pelo irmão mais velho. Meu pai era, inclusive, o padrinho desse caçula, do Caetano. E quando eu chego lá, já preocupado, mas eu já tinha meus 19 anos, isso foi próximo, inclusive, daquele momento da morte de meu pai. Quando eu fui lá para encontrar meu pai num determinado horário e num lugar previamente, então aconteceu tudo aquilo. Realmente, eu comecei a perceber que num lugar que era um lugar pequeno e que não tinha ninguém em lugar nenhum, de repente estava muito, muito cheio de gente. Então eu fiquei muito inquieto com aquilo ali, mas não foi como o filme narrou. O filme fez uma coisa muito linda do ponto de vista de cinema, pegou uma ponte belíssima que junta duas cidades belíssimas aqui da Bahia, que é a cidade de Cachoeira e a cidade de São Félix, e criou todo aquele cenário ali, e o filme garante que meu pai estava lá. Certeza que eu não tinha até ver o filme, porque depois que eu vi o filme, eu tenho certeza que meu pai passou por milagres, né? São os milagres desses filmes que, na verdade, vários milagres, né, Carlinhos? Que a vida copia, né? Que a vida copia. Mas foi isso. Gente, e uma cena belíssima. Uma cena belíssima. Belíssima como construção. E eu acho que ele foi muito importante para criar aquele elemento de emoção e
Porque o filme é eletrizante, você não consegue fechar o olho hora nenhuma, Não né? consegue, é Wagner impressionante Moura está de mesmo. parabéns. E a equipe de cinema, não é? Fantástico. Os atores e o pessoal ali, os câmeras. Eu conheço quase todos agora. Eu tenho ido em muitas atividades e a maioria deles muito jovens e todos eles totalmente apaixonados. A grande característica que Marighella tinha de apaixonar, ele está apaixonando ainda pessoas como se vivo tivesse aqui ao nosso lado falando com a gente, né? É incrível, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção no filme é justamente as horas de tensão. Tem muitas horas de tensão mesmo, assim, do filme com o Marighella e com os próprios companheiros, mas ele acaba levando as coisas com uma leveza e tem sempre um sorriso. Esse lado que você conta do seu pai, né, que é um lado talvez que só você mesmo tenha a essência, né, da pessoa do Carlos Marighella, é refletido um pouco dentro do filme. Tem um monte de perguntas aqui, gente, mas assim, para a gente não perder o viés da entrevista, eu vou falar algumas coisas que já soltaram aqui no Instagram, ou no YouTube, desculpa, como, por exemplo, assim, eu quero saber sobre a autenticidade dos personagens. Todos aqueles personagens que estão ali, eles existiram verdadeiramente? Sim, claro, né? A família, filho, as mulheres com quem ele teve relação ali, né? Está lá a viúva, Clara, retratada, né? Minha mãe, Os né? amigos? Está presente. Os amigos, as pessoas que os acompanharam, eles têm outros nomes ali, mas são figuras. E o policial, né? O policial, os policiais, né? São figuras, Claro. são figuras todas elas conhecidas. Então, o filme, eles declinaram dos nomes, exatamente até para terem mais liberdade, e eu acho que isso foi, inclusive, uma coisa feliz. Eu já ouvi questionamentos que o filme deveria servir como denúncia e tal, mas essa função do trabalho enquanto cinema, ela foi perfeitamente cumprida, porque o filme é uma denúncia sobre a infelicidade, um processo de infelicidade que vitimou todo o país. E não há nenhum fato ali criado, assim, não se criou nada, não há nenhuma mudança na história. E há uma coisa muito bela no filme, que é o filme, ele constrói um momento de muito respeito à dignidade de um brasileiro, do qual nós todos temos muito a nos orgulhar. Um brasileiro de coragem, um brasileiro coerente, porque o filme, inclusive, ele é, ao mesmo tempo, um debate sutil, é bem verdade, mas é um debate sobre a importância, a importância da luta armada, da luta não armada. Enfim, é um filme, inclusive, bastante inteligente. É um filme construído para debate, para crítica, para análises. É muito interessante o filme. Então, eu posso responder a essa pessoa que está nos assistindo aí, não é? que ele pode assistir o filme muitas vezes. O filme é denso, ele tem detalhes que, para mim, eu não os entendi, porque cada vez que eu vejo o filme, eu vejo umas coisas que eu não tinha visto anteriormente, muitas das coisas, inclusive, que estão contidas nos diálogos dos personagens, não é? Então, o filme é realmente uma grande lição de vida e de história política do Brasil. Então, eu sugiro ao nosso querido amigo aí que vá ver o filme, vai aprender muito e ele vai ser apresentado a um Brasil verdadeiro de fato. O filme, nesse sentido, foi muito feliz.
usando os recursos de cinema, de arte e recursos aplicados com muita inteligência, mas ele realmente reconta essa história que no Brasil há uma pressa em apagar, há uma pressa em impedir que a sociedade tenha conhecimento dela, né? Mas felizmente isso não está sendo muito bem sucedido, porque cada vez mais a gente pode entender e ver o país que a gente não viu, né? Que minha geração não conseguiu ver, mas essa realidade ela volta de diversas formas e agora sob a forma de cinema, cinema puro, lindo, bem feito, bem construído, maravilhoso. Você sabe, Carlinhos, que eu e a Adriana assistimos esse filme praticamente juntos, né? Ele em Salvador, eu em São Paulo. A gente foi lá, a gente acessou junto o link. E a gente terminou de assistir o filme, os dois assim, com aquela coisa, né? Com aquele peso no coração. Meu Deus, a cena final... Nossa, Carlinhos, a cena final deixa balançado mesmo. Como é que foi pro filho, que era encantado pelo pai, é apaixonado pelo pai até hoje, obviamente, naquela época, tantos alarmes falsos, Carlinhos, que falavam que seu pai tinha morrido, que tinham matado o seu pai. De repente, você chega na redação de um jornal e vê a foto do seu pai morto estampado ali na primeira página. Como é que foi o sentimento naquele momento? Olha, assim, além eles foram em minha casa, a imprensa foi à minha casa, havia aqui na Bahia um jornal chamado Tribuna da Bahia, que era um jornal moderno. Os grandes jornais da Bahia eram jornais antigos, a produção gráfica ali, a criação gráfica era uma coisa antiga, máquinas antigas, né? Então se fez um jornal aqui em offset. Isso tem muito a ver com a história política. A história da imprensa é uma história Sim. intensamente permeada por política, né? Então grupos rivais tentando uns superar os outros, e uma dessas lutas era dentro de uma como se chama, a sala de imprensa do jornal. Sim, uma redação. Né? Então eu fui uma redação. Então eu fui lá, eles me chamaram à noite, aquilo já era noite. Eu fui lá porque a notícia que aparentemente requeria algum tipo de confirmação, ela estava sendo distribuída já pelos jornais. Os jornais trabalhavam a noite toda porque só se tinha jornal pelas madrugadas ali. Né? E esse jornal tinha essa facilidade. E eles tinham máquinas, chamava-se Telex, que era uma espécie de fax, onde eles recebiam não só a notícia impressa, mas, sobretudo, recebiam as fotos. Então, eu fui para a redação para que eu pudesse atestar que aquelas fotos realmente eram fotos de meu pai, porque era muito comum saírem notícias de que Marighella foi morto não sei aonde, né? Não sei aonde, que Marighella se confrontou com a polícia, e no final era tudo mentira. Para falar a verdade, assim, no meu coração, eu acho que todo o meu ser estava se trabalhando para a ideia de que meu pai nunca seria assassinado, embora todos nós entendêssemos que o risco era muito grande. Mas eu já tinha internalizado aquilo. Meu pai já era um ser, já era, como aqui na Bahia, né? Você sempre imagina que um colar vai lhe dar uma... E o filme, aliás, fala disso, né? Ele fala uma proteção de um Xangô, de um Oxóssi, que aquilo ali, que ficassem atrás dele, que quem ficasse... Meu pai não era uma pessoa religiosa nesse nível, né? Mas eu acho que ele realmente falou isso totalmente. Aí, resultado. Então, eu acreditava que era pouco provável que ele viesse a falecer. Eu acho que eu sonhava isso e passei a acreditar. Então, eu fui vendo aterrorizado a imagem se formando ponto a ponto numa impressora matricial, e ela começa pelos pés assim e tal,
e eu vou vendo a cada milímetro de imagem que se forma que a probabilidade de ser meu pai era muito grande, que a probabilidade era imensa, até que eu, já totalmente constrangido, me dou de cara com aquela cena. Era meu pai, era de fato. Eu fiquei muito mortificado, e como eu vi aquela notícia aos pouquinhos, foi seguramente um dos momentos mais dolorosos que eu tive em minha vida. Não é? Foi realmente muito duro aquele momento ali. Eu na redação, meu tio ao meu lado, vendo se formar aquela imagem ali, e a descoberta terrível que era meu pai, né? Era meu pai. Então, o filme acabou ali, mas para mim começou um outro momento de reação, né? E vocês sabem, nós mandamos uma correspondência, um telegrama, via Western, que era uma empresa americana que conseguia, naquela época, mandar uma mensagem em poucas horas para qualquer lugar onde eles tivessem acesso, né? E São Paulo era conectado com eles, então nós mandamos uma mensagem para o Instituto Médico Legal, dizendo que a família reclamava o corpo e que a gente queria exercer o nosso direito humano, né, que é da nossa tradição, a gente queria sepultar o nosso ente querido. E isso, primeiro, gerou uma reação, porque quando a gente conseguiu mandar esse telegrama, em seguida apareceu um coronel lá em nossa casa para dizer que não garantiam pela nossa vida, que se nós fôssemos a São Paulo, haveria retaliações, porque Marighella havia participado do ato, do evento, que resultou na morte de uma policial, de uma jovem policial. Carlinhos, só te Isso. interrompendo, só para a gente ver se entendeu mesmo. Não deixaram a família sepultar o corpo do seu pai, foi isso mesmo? Enterraram como indigente de noite mesmo. Nossa. Né? Nós não podemos ali prantear o choro, tudo aquilo que é da nossa índole. Né? É uma emoção, é até uma coreografia que você faz para explicar a todo mundo que você respeita aquele ancestral seu. É uma coisa, é mais um ferimento que causaram a nós, entendeu? Nos impedir de prestar essa última homenagem a meu pai. Ele foi enterrado como indigente. Quando a gente chegou lá, o corpo já havia sido sepultado, e uns poucos jornalistas nos esperaram. Aliás, isso teve muita repercussão, foi capa de muitas revistas, né? A nossa presença lá. Mas aquilo que a gente queria efetivamente, que era apertar a mão, mesmo do morto ali, né? Para que todo mundo visse quanto nós o admirávamos, quanto isso nos foi negado. Né? E pior do que isso, é eles terem difundido pela imprensa que Marighella, na verdade, morreu não assassinado covardemente, mas morreu trocando tiros com a polícia, e ele teria sido responsável pela morte. Pois bem, eu acho que aquilo foi uma coisa assim que me motivou muito a prosseguir. Mas o que é verdade é que hoje nós sabemos que tudo isso é mentira. Marighella não foi assassinado, ele não matou ninguém. Tudo aquilo era construído para colocar nele uma pecha de uma pessoa indigna que não era compatível. Mas essa verdade surgiu, a verdade foi cada vez mais aparecendo de forma indiscutível. Hoje ninguém sabe o nome do general que deu a ordem de execução de meu pai, mas todo mundo sabe que Marighella se escreve com G-H-E-L-A, né? E que Marighella tem filho, tem mãe, tem amigos, tem irmãos, tem brasileiros que são profundamente apaixonados por ele, né? Que devolveram esse amor que ele tinha pelo povo brasileiro, por essa admiração,
que já havíamos visto músicas de Caetano, nos livros e tudo mais, e que estamos vendo agora nesse filme maravilhoso do Wagner Moura, né? E do Wagner Moura e do Seu Jorge e de todos eles ali, todos os atores. E que traz uma inspiração extraordinária. Mas eu quero, como a gente tem um tempo, né? E eu sei que a gente tem um diretor aí por trás que já deve estar mostrando, né, Mônica, as plaquinhas, já o celular. Já está mostrando as conheço plaquinhas bem. Aqui, já falou que já passou de uma hora. Eu falei, segura aí um pouquinho. Conheço bem. Mas olha, a gente tem aqui, viu, Carlinhos, uma tradição dentro do Você em Cena, onde a gente diz que o nosso convidado ele senta na máquina do tempo. A cadeira dele é a máquina do tempo. Então a gente gosta de levar as pessoas para sentirem emoções, né? Emoções incríveis também, e retratar esses sentimentos através da sua vivência. E através de algumas perguntas a gente consegue trazer essas emoções para você. Eu queria saber de você o seguinte: 3 momentos muito felizes que você viveu com seu pai. 3 momentos. Olha, o primeiro momento foi o dia que eu conheci meu pai. Ele me pegou, eu fui ao Rio de Janeiro conhecê-lo, 1956. Ele foi na casa da minha tia, onde eu já estava aguardando ele. Ele me pega, me senta no colo dele e parecia que eu tinha vivido toda a minha vida ao lado dele. Tamanha foi a comunhão disso. O segundo momento com meu pai foram aquela vida ali na praia, tomando banho de mar, aprendendo a nadar com ele. E ele era muito engraçado. E a terceira coisa incrível era acordar com meu pai, tomar o café da manhã, que era o momento em que ele tagarelava tudo, que ele fazia perguntas. Frequentemente nós saíamos juntos, né? Para andar. Ele gostava de andar. Ele às vezes ia até o escritório dele, andando do Flamengo, ali, a Cinelândia, onde ele tinha um escritório num daqueles prédios ali. Então, esse momento, assim, aquelas caminhadas pelo aterro do Flamengo, eram momentos inesquecíveis e são momentos assim que eu guardo com muito carinho. Com muito carinho. Eu quero ressaltar aqui, viu, Mônica, antes de passar a palavra para você, que como eu tive muita oportunidade de conversar com o Carlinhos, eu acho que a gente agora, né, Carlinhos, posso te chamar de amigo, de vizinho, e vou explorar cada vez mais a história desse homem aí, porque eu sou curioso. E ele sabe. Ele falou muito assim de momentos mágicos assim do pai que gostava de gravar novelas em casa num rolo, num gravador de rolo que ele tinha. Que inclusive aparece no filme. Que ele fazia marchinhas de carnaval. Então, assim, são momentos realmente fantásticos, né, que fazem parte da história desse filho extraordinário que viveu aí dentro do ter e ser Carlos Marighella, né, Carlinhos? É verdade, ele gostava disso, né? Particularmente, vou aproveitar, eu sei que a gente já está aqui já correndo para fazer um desfecho, né? Mas o negócio da música, né? Teve um ano que o Cacareco virou um personagem, ele foi eleito vereador. Sempre acontecia isso, né? Ali no voto impresso, um personagem, um bicho, uma pessoa virava um herói que era utilizado na campanha eleitoral como protesto, né? E teve um ano que o Cacareco, que era um rinoceronte nascido no zoológico de São Paulo, foi citado como candidato a vereador e teve mais votos, talvez tenha sido o vereador mais votado de São Paulo, o Cacareco. E ele fez a música do Cacareco. Ele meu pai era muito atentíssimo assim, para as coisas que o povo falava e fazia, né? Então a música é o Cacareco. Pois é, não tem rival. Pois é, dançando samba. Pois é, no carnaval, o Cacareco vai no meu cordão, dando um passinho miúdo especial.
foi vencedor de uma grande eleição, depois virou rei momo do carnaval. E ele dançava com o dedinho assim, o cacareco. Sim. Pois é, não tem igual. Pois é, dançando. Muito ele bom. Era fantástico. Você imagina uma pessoa como ele vivendo aquele turbilhão que era a vida de um dirigente comunista, visto, né, como... Porque todo aquele processo político estava em total fervura ali, né? A panela, a chapa era quentíssima, mas ele tinha tempo de fazer música do cacareco e fazer os trejeitos de sambista com as músicas que ele fazia, entendeu? Carlinhos, você falou dos 3 momentos, né, mais importantes aí com seu pai. Agora, você falou durante toda essa live de muitos problemas, de muitas dificuldades, de muitos desafios em torno da família, em torno dessa condição que o Brasil enfrentava na época da ditadura. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Você tem um desejo, desceu um gênio e falou, Carlinhos, você pode mudar um fato na sua vida. O que você mudaria? Olhe, claro, muitas coisas desagradáveis, né? Eu diria que eu adoraria ter vivido uma vida regular com meu pai, né? O assassinato dele daquela forma, essa separação do modo que se deu, né? Porque meu pai, ele é preso em 64 e eu não havia a mínima condição de continuar no Rio de Janeiro. Meus amigos se afastaram de mim porque as mães intimidadas, né, não queriam expor seus filhos a uma pessoa que, de qualquer maneira, era uma pessoa vigiada, era uma pessoa que estava no índex da repressão social e política comandada pelos militares. Então, aquilo ali me separou de meu pai. E me separou de meu pai no momento em que eu, cada vez, me aproximava dele. Eu estava me tornando um adolescente, vivendo todas aquelas angústias, inclusive, que o filme retrata, porque era tudo muito aterrador. Eu só consegui resistir àquilo por 2 razões. Primeiro, pela solidariedade que havia em relação a mim, não só da família, mas das pessoas. Muita gente que eu não conhecia se aproximava de mim com um propósito claro de prestar solidariedade e me ajudar. Mas aquela separação ali é uma coisa que me marca até hoje. Se eu pudesse efetivamente mudar alguma coisa, eu teria pedido ao gênio que excluísse do roteiro a morte de meu pai. Eu gostaria muito de ver ele viver e morrer assim, ao lado da família dele, né? da família que ele tanto amava e que tanto amava ele. Não é? Isso é o que eu pediria ao gênio que me concedesse. Uau! Forte. Nossa, forte. Até parei aqui um pouquinho. Muito forte. Ai, Deus, como é que está nosso tempo aí? Eu tenho uma pergunta ainda. Temos uma pergunta, pode ser uma pergunta, diretor? Tudo liberado, tudo bem? Manda ver. Vamos lá, uma pergunta que ficou na ponta da minha língua na conversa que a gente teve. Eu falei até para a Mônica que eu guardei para fazer essa pergunta para ti hoje. Na sua visão, se o Brasil não tivesse passado pela ditadura, como estaria esse país hoje? Eu vou dar um exemplo claríssimo para vocês. Meu pai foi à China em 1950, ali naquele período entre 51, 52, 53, não se sabe exatamente em que ano ele foi à China. Eu, inclusive, vou à China e quero me encontrar lá com os responsáveis pelos registros, saber exatamente em que período meu pai esteve na China, porque ele foi à China, visitando a China como um dirigente comunista latino-americano, e lá ele ficou doente, ele ficou hospitalizado, ele pegou uma dessas gripes de chinês aí, ficou lá um tempo.
Pois bem, meu pai em casa, aí pelos anos 60, o Brasil não tinha relações diplomáticas com a China, e recebeu uma delegação chinesa. Eles queriam que o meu pai os ajudasse a encontrar uma casa que eles queriam montar um centro de intercâmbio comercial, de negócios. Eles queriam montar um escritório de negócios da China, porque a China queria expandir suas atividades e via o Brasil com um grande potencial. Eles eram pessoas muito toscas, mal vestidas, com roupas muito pobres. Né? E eles nos procuraram meu pai porque não tinham a quem mais procurar. Provavelmente, claro, eles vieram aqui em missão oficial, era uma ordem das lideranças chinesas, né? Que eles desenvolvessem laços sociais e comerciais com o Brasil. Então, eles chegaram lá em casa com a revistinha, que era a revista China Hoje, em português. Essa revista, a metade dela era preenchida com discursos do presidente Mao, e o presidente Mao, nessa revista, muito mal feita, muito mal diagramada, era uma revista de má qualidade nesse sentido, e com pouco conteúdo, porque era propaganda, pura propaganda. Mas a propaganda dos chineses era centrada nos discursos do presidente, que dava ênfase à meta de garantir a todos os chineses que eles teriam um prato de comida, um prato de arroz. O presidente Mao garantia que o Partido Comunista ia cumprir a meta de dar um prato de arroz para cada chinês. Gente, a China era muito, mas muito pobre. A China precisava do apoio de um amigo, assim, quase que pessoal, para alugar uma casa. Provavelmente eles não tinham quem fosse um fiador, alguma coisa assim. E realmente, a China era, comparado com o Brasil, como se fosse um Paraguai grande. A China era um país muito inferior economicamente ao Brasil em 1961. Gente, 60 anos depois, o Brasil é amplamente superada pela China e por muitos outros países. Né? Não só. Né? A China é um caso visível. Né? A China é um caso visível, mas você pega os países asiáticos, Coreia do Sul, enfim, uma série deles, e como se desenvolveram outros países, Portugal, Espanha e por aí. Então, a gente perdeu esse time de desenvolvimento. Isso foi o custo daquela gestão levada a cabo com as ideias que os militares incorporaram dos países que os apoiaram. Não é? Realmente, uma dívida que os militares, aquelas lideranças, porque às vezes as pessoas falam mal do Exército, não é o caso. Eram as lideranças, aquelas lideranças que tomaram uma decisão, e eles precisam ser historicamente responsabilizados por isso, porque eles mataram a possibilidade do Brasil continuar se desenvolvendo no ritmo que ele já havia alcançado e que certamente, se levado a cabo, faria do Brasil um país muito melhor do que o que é a gente hoje, sem contar nesses momentos pendulares em que a gente às vezes se desenvolve e às vezes regride. Né? Que é história. Eu, se fosse contar a história do Brasil, contaria assim, dos passos adiante e dos passos atrás que a gente tem dado. Né? Maravilhoso. Então é isso. Né? Estamos com o tempo estourado. E cheios de perguntas. Cheios de pergunta. Mas, Carlinhos, a gente vai fazer depois. Mandem para o meu minha caixa isso. de e-mail. Mais uma videochamada como a de hoje de manhã. Pode fazer uma outra live, né? Eu também estou muito contente aqui. Carlinhos, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Foi um privilégio para mim, um privilégio para Adriano também, tenho certeza, ele vai falar daqui a pouquinho, de conhecer
esse lado da história, a visão do filho, o olhar do filho para o que aconteceu com o pai, como o filho viveu essa experiência de ter o pai como ativista político num tempo tão difícil que foi a ditadura militar, né? Tempos sombrios, talvez, para todo mundo. Eu sou jornalista, eu posso falar por essa área, né? Foi uma área muito afetada também pela ditadura, infelizmente. E obrigada, de verdade. Para mim foi uma aula de história. Tenho certeza que eu vou te ligar depois para saber mais coisa, vou te mandar mensagem, porque é enriquecedor ver você falando, e você passou por um momento de profunda dor, né? Momentos muito difíceis, e mesmo assim você abre um sorriso e topa falar sobre isso. Isso é maravilhoso. Você deixou a vida fluir do jeito que ela foi, do jeito que ela veio. Você ficou preso 2 anos e eu tenho certeza que esse período também foi muito desafiador para você. E mesmo assim você está aí com um sorriso no rosto e acreditando que as coisas vão melhorar, acreditando que as coisas podem dar certo de alguma maneira, né, Carlinhos? Então eu te agradeço de verdade, do fundo do meu coração. Obrigada. Até logo, Adriano, até logo, Mônica. Foi um prazer enorme, viu? Muito obrigado. E eu sei que, desejo e sei que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí vai ser um trabalho de sucesso. Tá bom? Boa noite. Um abração aí. Uma boa noite para você, meu querido, e vamos continuar nos conectando. É isso aí, gente. Obrigada, Adriano. Saudade de você, parceiro. Obrigado, volte logo para São Paulo. Claro, daqui a pouco eu estou aí, mas olha, foi um momento especial, um momento maravilhoso. Eu acho que o nosso programa Você em Cena, ele tem um compromisso de fazer exatamente o que aconteceu hoje, né? Levar histórias marcantes, histórias importantes para que as pessoas possam conhecê-las e enxergar dentro dessas histórias possibilidades, oportunidades, conhecimentos para a sua própria vida. Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente e um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Muito obrigada pela companhia, obrigada pelas interações. E a gente se vê no próximo programa. Até a próxima segunda-feira. Beijo. Tchau.